E aí galera, tudo tranquilo? Estou aqui de volta para dar continuação naquela aula que nós paramos. E agora vamos falar de dois processos de formação de palavras. Olha só, o primeiro de derivação e o segundo de composição. Vamos lá? A derivação é a forma de alteração em uma única palavra primitiva, seja por acréscimo de fonemas, como gotícula, gotejar, seja por supressão de fonema, como combater, é isso, chorar e choro. E a composição consiste na junção de dois ou mais morfemas, é isso? Olha só. Como nos vocábulos burocracia, amor perfeito, arranha-céu e planalto. Agora vamos ver derivação prefixal. Prefixo, pre é o que vem antes. É aquela palavra que é colocada antes na palavra principal. Observa só, vem comigo. E também ocorre com acréscimo de prefixo ao radical. Olha só, ver. Ante. Olha só esse prefixo, ante, ante, ver. Prever, a palavra principal é o ver, certo? O verbo ver. E o prefixo é o que vem antes. É bem tranquilo, não é isso? Vir, advir, convir, desavir, intervir, provir e por. Veja bem. Aí você pode perguntar assim, por que será que os derivados do verbo por não têm acento? Veja bem, o verbo por, no novo acordo ortográfico, só tem acento que é para ser distinguido da preposição por, mas os seus derivados jamais poderá ter acento. Vamos lá? E olha só, infeliz, o prefixo des, prefixo, tá? Que é também chamado de afixo. Descontente, administrar, antebraço. Chamamos de antebraço, mas antes é o prefixo e braço é a palavra principal. Impuro, semi, morto. Anfíbio, antítese, desenteria. Olha, disfunção e enteria se refere a intestinos, não é isso? E etc. Ok? E a derivação sufixal, começamos com a primeira palavra importante, que é o pré. E agora sul, no final, sul, lembra-se do final, sufixo, aquela palavrinha que complementa a palavra principal. No final, ocorre com acréscimo de sufixo ao radical, o que acarreta alteração de significado de classe da palavra primitiva, Olha só o radical, feliz, felicidade e felizmente. Observe que às vezes, no caso do sufixo, há uma alteração de significado. Às vezes ela não permanece com o mesmo sentido. Vem comigo e observa. Feliz é adjetivo, felicidade é substantivo e felizmente é advérbio. Observou? Mas apesar de ter significado diferente, mas todas elas vêm de onde? Do sentido de ser feliz, não é isso? Interessante, como é o processo de formação das palavras, como é linda e como nasce a língua portuguesa, como é maravilhoso isso. Se gostássemos mais das palavras, trataremos de aprender mais sobre a sua formação. E ficou ainda para a gente conhecer sobre plumagem, vasilhame, que vem de vasilha, sorveteria, sorveteria, que vem de sorvete, cabeleira e reitoria, é isso? Reitoria, ok? Agora, vamos ver dois processos. Um que vem no início e outro no final. As palavras, a palavra principal é encaixada bem no meio dos dois, é como se fosse um encaixe, só que é o seguinte, nesse caso aí, derivação prefixal e sufixal, mesmo que eu tire ou um prefixo ou um sufixo, ela não perde o sentido. Vamos lá então? Derivados formados pelo acréscimo de prefixo e de sufixo. Infelizmente, como eu já havia falado, isso, fica bem no meio a palavra.
de sentido principal. Se eu tiro o mente, a palavra infeliz existe. E se eu tiro o observe bem, a palavra felizmente existe, o que é diferente da derivação parasintética. É que nós vamos ver já já. Deslealdade. Se eu tirar o lealdade existe. E se eu tirar o dade, o desleal também existe. Observou como não perdeu sentido? Eu só estou te dando aqui uma pequena palhinha do que é derivação parasintética, que é quase que o oposto da derivação prefixal e sufixal. Aqui está ela. Não pode ser confundida, observou? Não pode ser confundida com derivação prefixal ou sufixal. Fique ligado aí, que isso é importante para você. O prefixo e o sufixo se agregam concomitantemente, tá? A palavra primitiva, tá? Esse caso não pode ser confundido, como eu já havia falado antes, mas não custa lembrar, com derivação prefixal e sufixal. Um derivado parasintético não subsiste a retirada dos afixos. Compare aqui agora. Vamos voltar na aula anterior, no slide anterior, perdão, e observar como se dá a derivação prefixal e sufixal. Infeliz. Se eu tirar um infeliz, a palavra feliz existe normalmente. Felizmente, se eu tirar o mente, a palavra feliz continua tendo sentido. E se eu tirar os dois, também não irá fazer falta. Agora, veja bem como no caso de derivação parasintética é diferente, não pode ser confundido com essa parte aí. Observa só aqui, descontente ainda continua, entardecer. Se eu tiro o entardecer não existe. Há quem fale de modo informal, mas ela não existe essa palavra. E nem também, tardecer não existe. Então, se eu tirar o que posso chamar de prefixo ou de sufixo, a palavra não existe, não tem sentido. O que é diferente, preste atenção aqui, olha para cá, o que é diferente da derivação prefixal e sufixal. Tanto faz eu tirar um ou outro, a palavra continua tendo sentido, mas no caso da derivação parasintética, perde o sentido, fica obsoleto. Olha aí. Entardecer, eu tiro o entardecer não existe. E no caso também, entarde não existe. Observou como há uma grande diferença e cuidado para não ser confundido na sua questão. Por isso você precisa revisar sempre o seu material, porque após essa aula virão só questões, questão referentes, irmãs gêmeas do Enem. A próxima palavra, esverdear. Se eu tiro o verdear não existe, e verdear também não existe. Observou como é diferente? Então, elas são uma grande diferença e não pode ser confundida. A derivação parasintética é geradora também de verbos a partir do substantivo. Atraiçoar, entardecer, anoitecer, expatriar. Ok? Ou a partir de adjetivos, como engordar, emagrecer, empalidecer, ok? Agora, a derivação regressiva. Sabe aquela palavra que tem uma patente alta, E de repente ela baixa de nível? Aquela pessoa que tem aquela patente alta, depois baixa. É como se fosse uma regressão, ok? É o que veremos agora no processo de formação de palavra. Veja como é bem legal e bem interessante. Olha só. A supressão de um segmento final da palavra primitiva resulta numa redução denominada regressiva. Vou te explicar bem legal aqui. Geralmente, quando ela regride da sua palavra primitiva ou do verbo, ela se torna um substantivo abstrato. O que é um substantivo abstrato? Aquilo que eu não posso tocar nem ver. É o que vamos ver agora. Observa aí. A palavra derivada é um substantivo abstrato proveniente do verbo. Os substantivos abstratos adverbais são criados com a substituição da terminação AR, ER
ou IR. As terminações dos verbos que nós aprendemos aí na aula anterior. Vem comigo. Ó, estudar. O estudo é um substantivo abstrato. Surge do verbo estudar. Então, olha só como ele regrediu. Então, aí eu tenho a palavra estudar como se tivesse uma patente, ó, bem alta, e quando ela passa a ser um substantivo abstrato, aquilo que não existe, que eu não posso tocar, ó, caiu, regrediu de patente. Viu essa regressão? É como se fosse uma regressão de patente. É como se o verbo a qual ela surgiu tivesse uma importância maior e fosse depois a mesma palavra regredida para a palavra estudo. Olha, perder. Perder é um verbo e a palavra perda surge do verbo perder. É no caso de sentimento, ó. Sentimento surgiu da patente maior do verbo sentir. E a comida, ó, do verbo comer. Então, comer superior e comida já regrediu aí como forma de substantivo abstrato. E atacar, a sua forma ataque. Veja bem que atacar é diferente de ataque. Então, esse QU aí está substituindo o fonema C, tá? Porque eu não posso escrever ataque com C. Eu posso falar, mas escrever não, ok? Veja só como interessante, regressão. Ei, e nas questões do seu material, com certeza aí tem muitas referências a essa aí. E você precisa revisar na íntegra, porque na próxima aula, após essa aqui, nós veremos somente as questões parecidas e que se referem à linguagem, ok? Olha, o mesmo não ocorre, veja bem, com âncora, perfume e arquivo. Esses são substantivos concretos, eu posso tocá-los, viu? Posso tocá-los e ver aqui. Esse substantivo concreto de palavras primitivas em relação a ancorar, a perfumar, a arquivar. Veja como é diferente. Eles podem ter sentidos abstratos, mas não são. São verbos resultantes de derivação sufixal, ok? E o que é uma derivação imprópria? O próprio nome já diz, é impróprio. Já ouviu aquela pessoa falar para você assim, ei, olha, ela tem um porquê que eu não entendo. Ei, amigo, você tem um quê que eu não estou conseguindo entender. Mas que pode ser o quê? Várias coisas, pronome relativo, conjunção, substantivo, assim como o porquê também. É o que nós veremos agora, algo bem parecido e bem interessante. Veja aqui. Derivação imprópria ou conversão consiste na mudança de classe gramatical e dependendo do contexto em que é empregada, sem que ela se acrescente, sem que se acrescente ou que se retire, veio, sem que se acrescente ou que se retire. É como uma conversão, por isso que se fala derivação imprópria. Por quê? Porque praticamente não deriva, tá? Só uma conversão, viu? Olha, azul, veja bem. Olhos azul. Azul aqui nesse caso, adjetivo, que qualifica o substantivo olho, ok? E veja bem, agora, o azul dos seus olhos. Olha, o que era adjetivo, depois que eu uso como determinante, o que é determinante? Aquilo que determina o que é feminino e o que é masculino. O azul dos seus olhos. O que era adjetivo agora vira o que? Substantivo. Viu como mudou? Interessante, não é lindo? A metamorfose, não vou nem chamar de formação de palavras e nem de estruturas mórficas, eu vou chamar de metamorfose, porque assim fica mais lindo as palavras, ok? E olha só agora, homem alto, adjetivo, falar alto, falar alto, esse alto aí agora depois do verbo, intensifica o verbo, agora é advérbio, esse alto aí que outrora era adjetivo, agora é o modo, né, como o homem fala. Advérbio. Não iremos. Olha o não aí. Todo mundo conhece o não. Advérbio de negação. Ok? Veja bem. Não aceite esse não. Olha, o que era de negação, agora eu estou determinando. Posso determiná-lo com um pronome, tá, pessoal, possessivo, ou então, como você agora vê, não aceito esse não como substantivo. Esse ei está determinando que não agora não é mais um advérbio, é um substantivo. E poderia também ser um pronome átono. Não aceito ou não. Poderia ser também ser substituído, sem prejuízo de valores semânticos. Ok?
para o próximo agora, uma outra forma, outra continuação de derivação imprópria. Não, veja bem agora, é uma observação bem interessante. Não supõe alterações mórficas, mas semânticas. E nem sempre derivação imprópria resulta de mudança de classe, mas de conversões, viu? Não vá confundir aí, tá? A mudança com conversões, dentro de uma mesma classe. É o caso dos substantivos comuns que se transformam em próprios, como, olha, rocha, olha só, rocha, né? Sabe o que é rocha? Sabe o que é uma pereira que vem de pera? Sabe o que é oliveira que produz oliva? Sabe o que é neve, né? Onde é o lugar, é um substantivo que há em lugares muito frios. Olha só, de objeto de marca para objeto de uso pessoal. Ó, como chiclete, né? E tem um chiclete como de mascar. Tem a marca Gillette e tem o próprio objeto, né, que é a lâmina de barbear. E tem a marca Maizena, olha só a conversão. E Maizena como amido de milho. E tem a Xerox, né, que já virou comum, né, ninguém chama mais fotocópia, não é isso? Xerox também só foi uma pequena conversão aí que você observou. Viu como é interessante? É lindo, né? A língua portuguesa é interessante. Para alguns parece que é uma namorada feia, mas você precisa dela. Lembra quando eu te falei nas aulas da namorada feia, que nós precisamos gostar dela, amá-la, pois ela nos levará a nota 1000 em linguagem, ok? Composição. Composição, mas não de música. A composição é diferente, algo mais tranquilo, mais light, um pouco mais fácil do que a derivação, ok? Olha só, ela resulta da aproximação de duas ou mais palavras, ela não vai perder. A composição, ela vai formar a palavra com dois radicais, ok? Dois radicais, diferente da derivação, ela forma com um radical. Já a composição, precisa aqui de dois maestros. Quando eu falar para você de radical, eu estou me falando aqui da parte principal da palavra, que é o maestro, ok? Resulta da aproximação de duas ou mais palavras primitivas que se justapõem, tá? Ou seja, coloca-se lado a lado, sem que haja alteração fônica, viu? Sem que haja alteração fonética em qualquer dos elementos formadores. Exemplo, arranha-céu. Você coloca ali o arranha e o céu. Não mexi em nada, girassol. Pessoal, mas por que está com dois S girassol? Veja bem, jamais eu posso deixar, se liga aqui, jamais eu posso deixar um S entre duas vogais. Se você escrever um S entre duas vogais, está errado. Coloca dois S. No novo acordo, esse princípio é importante, ok? Pontapé, olha, não foi tirado dentro do pé, né? Ponta, bem te vi, terça-feira, vai e vem. Note que o hífen nem sempre aparece nos compostos, ok? Composição por aglutinação. Você já pegou assim, água e açúcar, tentou chacoalhar no copo? Viu como aglutinou? Um ficou um pouco mais doce que o outro. Às vezes é preciso colocar mais açúcar para ficar aglutinadamente iguais o sabor. O mesmo acontece com a composição por aglutinação. Ocorre quando ao menos uma das palavras primitivas perde algum fonema. Veja bem, perde ou é substituído, viu? Tá? Perde ou é substituído. Vamos lá então? Aguardente. Veja bem, o que foi perdido aqui? Foi perdido um fonema A. Pode chamar também de morfema. Aguardente. Perdeu o A ali. Plano alto, né? Que é planalto. Perdeu o quê? Perdeu o O. Ok? Aglutinou. Então, eu sacudi ali, peguei o plano, peguei o alto, eu dei uma sacudida ali, ficou planalto. Substituir o fonema O pelo I. Ficou alvinegro. E em boa hora, como você já observou, houve aí a perca de um fonema, ok? E ficou embora. Agora vamos ver os processos especiais. E veja bem, os processos especiais, eles são muito cobrados no Enem. Interessante, né? Por quê? São o usual do dia a dia. O nosso português é esse português gostoso que a gente fala assim na comunicação. Usa a comunicação de acordo com o momento apropriado. Usamos na linguagem coloquial, na linguagem formal e informal. E é por isso que o Enem fica de olho
nessa parte que é considerada muito importante da comunicação. Claro, lembre-se do que eu falei em sala de aula. Língua é uma coisa e ortografia é outra. Então, se liga aqui agora em linguagem. Os processos especiais. Além da derivação e da composição, há alguns processos especiais, geradores de novos vocábulos. Quando falar em vocábulos, lembre-se, palavras. Ou de novos sentidos para o léxico, quer dizer, para o léxico, para as classes das palavras já empregadas na língua. Ó, o que é hibridismo? Já ouviu falar no Frankenstein, uma palavra, uma formação de um ser que pega parte de um ser, de outro ser, vai formando. O mesmo acontece com a nossa língua. Pegou parte de uma outra língua, de outro país, aí foi formando as palavras. Por isso que eu chamo hibridismo de as palavras Frankenstein. Ok? Chama-se híbrida a palavra cuja formação se combina em elementos de línguas diferentes. Ok? Olha só, automóvel é o grego e latim, burocracia, francês e grego. Cartódromo, aí no seu material está escrito com C, mas é com K, viu? Não foi que eu errei aqui não, beleza? Foi só erro de digitação e de impressão no seu material. E goleiro, olha, vem do inglês e português. Olha só que interessante. Redução ou abreviação. Isso aqui, ó, bem recorrente, viu? Bem recorrente no Enem e nas questões aí do seu material, ok? Olha só. E outra coisa é a redução das palavras, geralmente elas são as que são polissílabas. Olha só, quem que não gosta de chamar de AP? Ó, quem não gosta de chamar de cine, né? Ninguém anda chamando aí cinematográfico, a gente chama de cine. Quem anda falando telefone? A gente chama fone, ok? Ninguém mais fala fotografia, a gente fala foto. Eu vou tirar uma foto, é isso? Ninguém fala também metropolitano. A gente aí, ó, dá uma redução, a gente usa na linguagem redução, que é moto. Ninguém fala quilograma, a gente fala aquilo aí. Eu quero 5 quilos aí de manteiga, de pão. Ninguém, a gente diminui. Então, essa redução é muito usual na nossa linguagem cotidiana, ok? E também muito usual nas questões do Enem. E a questão da siglominização, ele é o uso de sigla, veja bem. Isso você já conhece? Mas de repente cai aí na sua prova a palavra PMDB, PMDBista. Da onde vem? Da sigla PMDB, Partido dos Movimentos Democráticos Brasileiros. E se cai alguma palavra assim, petista, virou substantivo, mas da onde veio a origem? Ei, da sigla. Então você não pode esquecer isso aí, isso é bem recorrente aí. Tá, no Enem. Ó. A utilidade prática de siglas é óbvia, conferem concisão e rapidez ao discurso e constituem-se da combinação de 2 ou mais palavras, em geral representadas por iniciais ou por segmentos. Aí você já viu, né? Unicamp, ok? E aqui embaixo tem uma observação bem importante. Observe que várias siglas atuam como palavras geradoras e derivadas e compostas. Olha só, como seletista, né? Vem CLT, tá? Lesioterapia, PMDBista, petista, USPiano, que vem de USP, né? E assim sucessivamente. Pessoal, onomatopeia, veja bem. Eu vou te resumir bem rápido, em poucas palavras, o que é uma onomatopeia. Onomatopeia é a transposição do som para a grafia. É a imitação do som para a grafia. Basta que você entenda isso, viu? Você entendeu isso? Tá? E até coloquei aqui, ó. Trata-se da tentativa de imitação gráfica do som. Ok? Ok. E tá aí, às vezes, essas imitações gráficas do som, já ia esquecendo de te falar, ó. Essas imitações gráficas dos sons viram substantivos. Ó, como o tic-tac do relógio. Olha, o tic-tac do relógio, ok? O bem-te-vi, ó. Ping-pong. Olha, o ping-pong é um som, mas aí quando eu uso o determinante ou esse, aí vira substantivo. Reco-reco, instrumento musical. Teco-teco, tic-tac, ok? E às vezes esses sons também formam as palavras como estrutura e também faz-as pertencer como classe das palavras. E viram que interjeições. Olha só que interessante. E às vezes também viram verbos. Veja que legal. Sussurrar, zumbir, zunir, piar, mugir, rosnar, uivar, relinchar, carcarejar e assim sucessivamente. E a palavra valiz, né? Também chamada de palavra centauros, aquela que você diminui pelo menos uma parte dela. É bem tranquilo essa aqui, ó, como Flamengo e Fluminense. Você usa aí Fla-Flu,
Grenal, Grêmio Internacional. Isso é bem usual, bem tranquilo mesmo aqui, como você já havia falado, tá? E algumas formas legadas por escritores intelectuais. Mas isso no caso de Guimarães Rosa, muito cuidado. Ele é fantástico, viu? Algo que é grande e é fantástico ao mesmo tempo. Fraternura, tá? A junção de fraternidade com ternura. Isso é muito usual, que se tornou clássica, tá? Não são palavras erradas, foram construídas por escritores famosos e pode ser que caia também nas suas questões. Poesia, a mistura de prosa com poesia. Notícia, não é que esteja errado a palavra, mas que foram surgidas por grandes clássicos, ok? Carreata, carro, mais passeata. Showmício, show e comício. Agora eu quero te chamar algo bem interessante aqui, para uma palavra muito cobrada no Enem, que é o neologismo. Neologismo são palavras que não existem, mas elas são criadas no momento. E são bem recorrentes no Enem. Isso você não pode esquecer de forma alguma dessa palavra. São questões que mais caem. Vem comigo. Em sentido amplo, neologismo designa qualquer palavra ou expressão recém-criada, mas que não se incorporam definitiva ou oficialmente ao contexto das palavras que existem em uma língua. Tá? Quando falar em léxico, é o contexto de palavras que existem. Nesse sentido, os vocábulos, que são as palavras, derivados ou compostos, bem como eu digo aqui os Frankenstein, né, o hibridismo, reduções, as palavras centauros, onomatopeias, foram neologismo um dia. Então, o que eu quero dizer com isso que pode servir para você? É que o que é usual pode se tornar formal. Quem sabe as palavras que são hoje, que são consideradas formais, já foram um dia neologismo, como você observa aqui no seu material. E os empréstimos lexicais? São aquelas palavras que são emprestadas de outras línguas e que é muito usual aí no nosso dia a dia. Olha só, do chinês vem o chá, vem a chavena, vem o nanquim, o espanhol vem a castanhola, né? Como você vê aqui, agora para o grego vem a nostalgia, o telefone, o microscópio, do hebraico vem a Páscoa, vem o sábado, do inglês vem o bife, entendeu? Da língua indígena vem o tatu, araponga, saci, e as línguas africanas vem o corcunda, camundongo. Isso são empréstimos lexicais. Emprestamos essas palavras de uma outra língua para a nossa língua, e com o tempo ficou usual, e muitos de nós não sabemos que elas pertencem a outra língua, que nós emprestamos e nunca devolvemos, né? Faz parte agora do nosso contexto lexical, ou seja, de formação de palavras. O estrangeirismo é muito usado também no dia a dia. Aí depois eu vou dar uma olhada na minha fanpage, não é isso? Depois aí, ó, eu vou olhar, depois de terminar a aula aqui, eu vou ver como é que está o meu WhatsApp, viu só? E olha só um exemplo aqui bem interessante aqui. Acabo de criar a minha homepage, olha só que interessante, né? Usamos muito no dia a dia. Seria bom se falássemos também as duas línguas, né? O português e o inglês, que ficaria bem interessante, ok? Ficamos por aqui, galera. Aproveite que na próxima aula veremos com uma porrada de questões aí, gêmeas do Enem. Valeu!